A paz de Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Alessandro Padilha. Nós estamos aqui, na AME Luz das Nações, aqui em Sapucaia do Sul, mais precisamente na rua Everes Augusto Figueiredo dos Santos, número 92, aqui no loteamento Bela Vista. Quero lhe convidar a estar conosco em um dos nossos cultos. Nossos cultos sempre acontecem nas quintas-feiras, a partir das 20 horas, culto de avivamento. E aos domingos, nossa celebração, o culto de celebração, sempre 19h30. Então, nos siga nas redes sociais, ali pelo Instagram, com o @AD Luz das Nações e também o @AME Luz das Nações. E aqui no YouTube, acione o sininho, inscreva-se no canal para que você fique por dentro de toda a nossa programação e receba aí, a notificação direta de todas as vezes que nós postarmos algum vídeo. É muito importante a tua participação nos comentários, nas curtidas, nos compartilhamentos, para que a palavra seja propagada. Acompanhe nossa programação aí, então, fique por dentro de tudo o que a AME tem feito nas nações. Hoje nós vamos assistir aqui no AMEcast uma entrevista maravilhosa com o pastor Dilson Gomes, um grande amigo. Fique ligado, compartilhe este vídeo e seja profundamente edificado. Deus abençoe sua vida. Teve um corte que eu larguei de um podcast que a gente fez, que eu larguei no TikTok, assim, porque o TikTok veio, o TikTok reverbera, E daí, cara, começou a ir, daqui a pouco tava com 400 mil visualizações. Eu fiquei apavorado. Eu tinha, na época, no TikTok, 500 seguidores. Fui para 12 mil. 12 mil do pastor Paulo de Tramandaí, lá de Capão da Canoa, ele contou. Aí o que acontece? As outras partes foram lá, cataram o material e... Imagina, cara. E daí essa semana passada, o Vagnão, acho que é Vagnão, pegou esse mesmo corte e botou no YouTube dele. Tá quase em 100 mil. E daí vagou. Mas o que é o corte? Eu vi ali que viralizou. O que é isso? É o corte? É o corte, entendeu? Sabe, tem coisas que eu vivi que eu não tô pronto para falar ainda. Talvez eu nunca fale. Sim. Assim, publicamente. Sim. Nem gravado, nem nada. Mas tem coisa que eu sei que se eu falasse... Bombava. Vou usar um exemplo para vocês dois. É que o corte é muita coisa que tem que prestar atenção, entendeu? Uma vez eu tava com uma garota de programa e eu estava voltando para Jesus nesse período. Eu estava com uma garota de programa no motel com ela. E eu desisti. Sabe? Senti aquele peso assim. Eu não posso fazer isso com a minha esposa. Eu vou largar, tá aqui teu cachê. Vamos embora e tal. E ela olhou para mim, riu e disse assim: tu tem que estudar mais teologia para vir falar comigo. Assim, ela não sabia de nada. Não sabia que eu era crente, não sabia da minha realidade, não sabia de nada. Eu vi o diabo rindo da minha cara aquele dia na cama do motel. Isso, até hoje, cara, eu falo, isso chega a me dar um troço assim, sabe? Sim, incômodo. Sabe, e se eu falo isso, vai haver um baita de um recorte. Sim, sim. Mas e aí, como é que eu explico isso depois? Tem consequências, Apesar que a minha esposa sabe disso, né? Sim, porque sim. Contei pra mas ela. É que acaba expondo, expõe. Daqui a pouco. E o corte, assim, tudo. Hoje em dia tudo é uma questão de, às vezes, de estratégia na hora de tu fazer o corte, Que às vezes não é só pegar e largar, Porque o corte tem que prestar atenção, principalmente nos primeiros 15, 20 segundos. Porque aquilo ali que vai dar o gatilho na pessoa. Daí ela... Que é a mesma estratégia que eu trabalhei com agências de publicidade para perfilar candidato, Então a gente dizia para os caras, o vídeo hoje para o WhatsApp é 30 segundos. Então, os teus primeiros 4 segundos é que determina se a pessoa vai ficar ou não. É isso aí. Então, é aqui que está a palavra, a expressão, o impacto está aqui. A exclamação está no início. Depois tu fala o que tu quiser. Então, pronto aí, meu povo. Por isso que esses caras que estudam esses PNL, eles têm muita... Tem. Olha o que é o Pablo Marçal, tu fica ali olhando, não consegue sair, o cara... Tá louco. Bora lá? Vamos. Ok, vou então. Mais próximo. Tá. Paz de Jesus, meus irmãos. Muito bom nós estarmos retornando aqui, com o nosso AMEcast. Depois de uma temporada aí, nós descansando um pouco, reproduzindo, reorganizando as coisas. E hoje nós estamos aqui, eu e a Aline, novamente aqui na mesa, recebendo o pastor Dilson Gomes para mais um bate-papo muito interessante, E lembrando que nós
Estamos aqui na rua Everest Augusto Figueiredo dos Santos, número 92. Eu tenho que pegar o texto aqui ainda porque é muito grande o nome da rua, né? E o cara não consegue guardar tudo. Aqui no bairro Vargas, no loteamento Bela Vista, aqui em Sapucaia do Sul, na sede da AME Luz das Nações. Então você também é nosso convidado para estar aqui nos visitando, sempre às quintas-feiras, 20 horas. Nós temos nosso culto de avivamento e aos domingos nós temos nosso culto de celebração, 19h30. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Descansou esse período? Descansei, deu tempo de ler mais alguns livros, voltar com a cabeça fervilhando aí de ideias, né, de pensamentos novos também, perguntas para os nossos convidados, né? Maravilha. E também entender o que a gente precisa falar neste momento, neste tempo, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é importante, né? A gente saber o que está acontecendo para que a gente coloque aqui as palavras e as perguntas que são necessárias para que Deus use nesse tempo. Foi ótimo. Nesse período da sociedade muito efervescente, muita informação o tempo inteiro, né? Parece que a gente tem obrigação de saber e as pessoas têm obrigação de produzir, né? Então é tudo uma loucura. Muita gente produz e a gente lê muita coisa. Nesse período todo de leitura, e aproveitando que tu falou disso, eu quero deixar uma dica aqui de 2 leituras que você encontra aqui na nossa livraria, aqui na AME, a livraria da AME, aqui na lojinha da AME. Você encontra esse livro aqui, Entendes o que Lês? É um guia, né, para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. É um clássico, é uma leitura obrigatória já hoje aí para quem quer entender a Bíblia, né? E nunca se fez tão necessário se compreender a Bíblia diante de tanta bobagem que está se falando por aí e explodindo em tudo que é canal. Antes as bobagens que se falava no meio gospel, né? Se ficava restrito ao meio gospel, né? Ficava no nosso gueto, né? Hoje não, né? Bolha. Hoje está em Folha de São Paulo, hoje está em Metrópole, está em tudo que é canal aí. Todas as loucuras que são ditas, né? Então, e mais uma dica é O Cristão e a Política. Descubra como vencer a guerra cultural, um livro do Nicolas Ferreira, né? Confesso que esse aqui eu não li ainda, eu já li algumas resenhas, mas esse aqui eu ainda pretendo fazer leitura esse mês, até porque é um assunto que vem à tona aí já nos próximos dias. Né? E tá aí já, né? Tá aí para. A política americana mexe com tudo. Então ela tem um poder de influência aqui também. Muito então, grande, embora a gente tenha as eleições municipais muito à frente, mas essa eleição americana ela mexe com o mundo inteiro, né? Pois é, e aí eu nem apresentei, quer dizer, falei do Dilson, e o Dilson já entrou falando. Isso que é bom. Eu me sinto em casa. Mas o bom do Dilson é com isso, né? Só faltou um torresmo e um chimarrão aqui na mesa. Isso aí. E aí, Dilson, como é que tu está, querido? Obrigado, gente. Bom estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, para a gente poder trocar essa ideia. É sempre especial, né? Me sinto em casa, estamos aqui na mesa, né? Para falar um pouco das nossas inquietações. Às vezes mais fazer boas perguntas do que responder, né? Eu acho que boas perguntas geram reflexões, né? Então, um cara que gosta de muita história, né? Tu ouve muita história, né? Isso. Teu podcast lá. Sim, muitas. VidaCast? VidaCast. Da VidaCast. 41? A gente já gravou 41 episódios já. Que coisa, já ouvi, né, cara? Muita coisa. Coisa boa eu ouvi. Eu gosto de ouvir história também. Eu gosto de tirar a informação das pessoas. E tu sabe que... Porque, geralmente, quando a gente olha para alguém, né, a gente se fixa muito no papel social que aquela pessoa desempenha, sua função. Só que por trás daquele CNPJ, daquele ministério, daquele líder, tem um ser humano, né, com uma história, com uma construção ética. Sim. E eu acho que esses bastidores aí, eles explicam muita coisa. É verdade. Né? E quando a gente visita esse lugar... Né, eu acho realmente incrível, assim. Aí tu vê por que tais pessoas chegaram onde chegaram, ou por que não chegaram também, né? A gente tem um podcast aqui, nós gravamos, acho que início do ano passado, que foi com a família Ramão, Juliano, com a Nicole e com a Mara. Eu ouvi coisas deles que eu não imaginava. Pois é, vocês têm um convívio... Sabe, o relacionamento deles com Jesus, as experiências de fé deles... Rapaz, foi algo assim doido demais. Nós choramos na mesa, nós não conseguimos se conter assim, na mesa, de tão impressionante que foi a simplicidade do ordinário. Tá? E aí talvez é que eu queira chegar nisso, né? O poder que tem o ordinário, na verdade. Porque, não sei se tu assistiu aquele documentário, Uma Fé... Uma fé não fingida. Fé não fingida. Isso. E o poder de Deus, sim, que são os dois. Sim. Um com as mulheres e outro com os homens, né? Exato. E depois até, irmão, se você não viu, por favor, vá no YouTube, assista esses dois. Liberado, né? Tá liberado no YouTube. Isso vai trazer
vai renovar a esperança em você, certamente, né? A fé vai fortalecer a fé. E traz a fé num contexto mais simples, né? Bem sem aquela explosão, sabe, num contexto... Isso. Sem produção de fogo místico, né? Que nem nós falamos aqui nos bastidores. Exato. Sem produção de nada. É a simplicidade da fé. E aí onde eu quero chegar agora. Eu estou lendo, eu me tornei fã de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Né? E um dos livros que eu deixei para ler por último agora é A Sociedade do Cansaço. Eu li outros deles, assim, fantástico, né? Agonia do Eros, então, um livro que vai ficar de cabeceira, assim, né? Mas esse livro, a Sociedade do Cansaço, ele fala sobre uma perspectiva de que mudou-se a previsão daqueles profetas, né? Os filósofos, sociólogos de antigamente, que previam que nós se tornaríamos escravos do capitalismo somente, ou do patrão, né? Aquele discurso socialista e tal, que a gente precisa vencer isso. Ele traz isso para uma outra realidade, que nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Sim. Né? Porque a gente... é muito pior. A gente quer estar cansado. Parece que é cultural hoje. Tu liga para alguém, Dilson, eu ligo para ti, e aí, como é que tu tá? Cara, tô na correria. Arrebentado, correria. Tô na correria e eu me sinto na obrigação de estar correndo, eu me sinto na obrigação de estar produzindo, porque se eu não fizer isso, eu me sinto culpado. Diante dessa perspectiva, eu acho que isso reflete na igreja. Sim. Inclusive nos clérigos, inclusive nos obreiros, nos servos da casa. Então, eu preciso produzir, eu preciso acelerar a vinda de Cristo. Eu preciso, e daqui a pouco eu estou envolvido em 10 ministérios dentro da igreja. O que tu pensa sobre isso? A gente desenvolveu uma cultura de performance. Não sei te explicar de onde é que veio isso, mas o fato é que ela está aí. Então, quem que é o obreiro de sucesso hoje para nós? O cara é absurdamente produtivo. Está 24 horas na igreja. 24 horas na igreja, que consegue resolver todos os problemas técnicos da igreja. E a questão é, até que ponto a gente pode considerar isso como um modelo? Jesus não resolveu todos os problemas que existiam naquela época. Sim. E não esteve envolvido em todas as causas daquela época. Ele não se pronunciou sobre tudo. Exatamente. Ele nem batizava, eram os outros que batizavam. Pois é. Então, tu não vê um desejo em Jesus, assim, de demonstrar para todo mundo seu potencial. Ele sabia quem ele era. E a prioridade que ele tinha, formar vocês aqui, vou para Jerusalém. Ponto. Vamos para a Judéia? Não é minha hora, eu vou para tal lugar. Então eu acho que Jesus lidava muito bem com isso. E nós a gente não sabe lidar. A gente é mais parecido com Moisés, que quer resolver tudo. Então... Nós botava a samaritana comer na mesa. Exato. Dilson, e tu acha que isso é uma falta de entender a nossa identidade em Deus? Com certeza. Esse é um dos principais pontos, né? Porque geralmente quando eu não sei quem eu sou, eu vou tentar me encontrar em alguma atividade, e daí o que acontece? Como há muita demanda, é óbvio que eu vou logo eu vou estar preso em um monte de coisa, né? Mas eu acho que isso está relacionado, né? A linha é do meio corporativo, né? Sim. Então, até a gente pode puxar isso. Claro. Eu acho que está muito relacionado com esse conceito de voluntariado, né? Eu sou voluntário pelas causas sociais, porque a minha obrigação hoje de toda a sociedade é ser voluntário, né? Porque isso faz bem para o indivíduo. Sim, quase com descargo de consciência. Que é o hedonismo, né? Sim. Então, a minha carga hedonista, ela vai querer que eu me sinta bem. E, de certa forma, até não vejo muita coisa errada nisso. Do ponto... vai gerar um benefício. Trazendo o Piper, assim, para o debate aqui, aquele Em Busca de Deus, né? Sim. A gente consegue compreender um pouco melhor isso. Tá, mas vamos lá. Aí, se eu sou voluntário, eu faço quando eu quero. Eu faço quando eu estou disposto. Eu faço quando eu preciso me sentir bem. Fazendo oposição ao servo. Sim. O servo, ele faz porque precisa ser feito. Né? Porque ele está ali para servir. Então, o servo, ele serve por servir. O voluntário, ele quer reconhecimento. Ele quer benefício, ele quer se sentir bem. Então, eu acho que existe esse conflito também dentro da igreja hoje na questão de servir. E na verdade essas nomenclaturas, eu não tenho muita resistência contra elas, né? Mas o problema é quando o conceito, assim, parece que ele fica meio vago, né? Porque assim, uma vez eu tinha uma certa dificuldade em chamar as pessoas de voluntário. Hoje eu não tenho. Mas eu acho que a grande questão é a questão da motivação, né? Sim. Isso tem que ser muito bem sondado, né? Saber qual é a motivação, motivação? né? Exato. Por que está fazendo? Por que está servindo?
Eu acho que essas perguntas, elas são necessárias. Eu fiz muita coisa, assim, ao longo do tempo, por motivações, assim, não tão verdadeiras, assim. Estou dizendo que não que eu estava fazendo de maneira falsa, entende? Mas talvez, sei lá, em algum momento para me destacar, em algum momento para validar ou ser validado por alguém. Hoje já não, né? Hoje eu sei para onde eu estou indo, né? Já tenho uma noção, mas algum tempo atrás eu tinha essa dificuldade. Então, às vezes, as motivações elas não eram tão legítimas, assim. Estou dizendo que eu fazia, não eram ilegítimas, mas elas parece que estavam posicionadas no lugar errado, né? Talvez seja a mesma lógica do cara que faz o bullying no intervalo da aula, né? Porque ele quer se colocar. Mas pensando assim, talvez até era uma falta de afirmação, né? De identidade. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu comecei a servir, eu vim de um centro de recuperação, né? No centro de recuperação a gente tem uma dinâmica de comunidade. Comunidade tu tem que, se tu não fizer, tu tem que fazer alguma coisa, até porque tu é incorporado naquele lugar. Então, quando eu saí do centro de recuperação, eu tinha aquela coisa, o que me mandar fazer, eu vou fazer, não quero, né? Meu Deus, eu tenho que estar disponível para tudo. Então, dentro de pouco tempo, eu estava assim, desempenhando vários papéis e, na verdade, era muito mais um conflito de identidade. Hoje, se me perguntar, Deus, pode fazer isso? Não posso. Tem coisa que eu não faço mais. Não posso. Hoje eu tenho uma prioridade. Eu tenho que escrever livro, tenho que estudar, tenho que me preparar para pregar, tenho que suprir a família. Tenho que suprir minha família. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Afeto, então hoje, para mim, mas antes, meu Deus do céu, não, assim, já para mim, eu já achava que estava em pecado, coisa assim. E hoje também, só pegar um gancho aqui numa coisa que o Gilson falou, e que tem uma cultura muito forte, que as pessoas não dizem não, né? Não, exato. Não dizem não. Sabe? Elas não dizem não. Então, assim, essa semana mesmo eu estava conversando com um grupo de pessoas que nós estávamos falando disso, e o que é prioridade para ti? Então, não está dentro das tuas prioridades, tu precisa falar não. E tem pessoas que têm sérios problemas, tem que ir para terapia, porque não conseguem falar não. E tá tudo bem falar não. É saudável falar não. É isso aí. Exato. Né? Te edifica o falar não, porque se eu tenho uma caminhada com Deus, eu sei quem eu sou em Deus, né? Eu tenho a minha identidade, eu sei que eu tenho que ir para lá, se alguma coisa está me tirando do roteiro, eu tenho que dizer não. É uma questão de sobrevivência. É isso aí. É uma questão de sobrevivência. Daqui a pouco tu tá afogado, cara, né? E tu não te dá conta, porque a gente vê isso no reflexo do que tem acontecido aí no meio. Vamos falar da nossa seara, né? Do meio, nem gosto de usar essa expressão do gospel, né? Porque isso virou segmento de mercado, mas sim. Mas vamos falar no meio gospel, no meio ficar mais fácil a de compreensão. No meio gospel a gente está assistindo escândalos todo dia, porque os caras são produtivos, viajam, correm, produzem, tal, são líderes, são CEOs, nem são mais líderes de igreja, são CEOs agora. Então, e aí o que acontece com o estudo? Ele deixa de dar assistência na base. Eu gosto de uma expressão, eu vou contextualizar uma expressão que o casal Melo, aqui, o pastor Melo e a irmã Regina, usaram numa conversa que eles tiveram de casais aqui, que é uma expressão que eles colocaram assim: o céu começa em casa. Vamos lá. Se o céu começa em casa, meu principal local de culto deve ser minha casa. O principal lugar de oração deve ser minha casa, e não a igreja. Então, parece que inverte as coisas, né? Então, meu principal lugar de culto é a igreja. Sim. Por exemplo, quem já vem de uma tradição religiosa um pouco mais tradicional e antiga, eles criam uma espécie de uma divinização até do prédio. A oração tem que ser lá. Quem disse que tem que ser lá? E o prédio foi destruído, né, cara? Um dia eu caí na besteira de dizer que os mesmos tijolos que fazem qualquer estádio de futebol, os mesmos tijolos que fazem um prédio de igreja. Né? Meu chapéu. Tu arrumou pra ti, cara. Mas o que santifica o ambiente são as pessoas, né? São as famílias que se reúnem ali, enfim, para comungar das suas dores. É um ambiente de celebração, mas agora, quando eu divinizo a parede, aí eu tô dando para esse lugar um adereço que não é dele, né? Tem um tratado do Bailey, do Bailey, que ele fala sobre a relação do templo, a missão e a igreja. Rapaz, tu lê aquilo ali, tu fica doido. Sim. Porque daí ele constrói toda a relação do que era o templo, de onde vem nossa influência de culto. Então, nossa influência de culto não vem do templo. Nossa influência de culto vem da sinagoga.
Então, logo, a igreja não é um templo. Sim. Ela seria uma referência de sinagoga, não de templo. Sim. Né? Porque o templo, quem que habitava no templo? Deus. E aí, quando rompeu-se o templo, o que aconteceu? Nós entramos no templo? Não, Deus saiu. Deus saiu. E veio habitar no meio do seu povo. Sim. Então, a gente diviniza a estrutura, né? E por outro lado, também tem aquela outra ideia que é tão perigosa quanto essa, que é de desvalorizar qualquer coisa que acontece aqui também, que também é perigosa, né? Também então, quando tu descredibiliza a reunião, a comunhão dos santos, né? Isso também é ruim, né? Também é ruim. Aí a gente vai para o Salmo 133. Né? Onde é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre? Na comunhão dos santos, né? Então, é na nossa relação, na koinonia, o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se não houver comunhão... Não há congregação e não há bênção. Exato. Né? Então é bem doido. Mas aí tem o bom, né, o meio termo, né? O bom senso da gente entender o que a gente tem que ser dentro da nossa casa, o quanto a gente tem que edificar a nossa família e o quanto nós temos que estar dentro dos templos também. Um compromisso comunitário, Exato. né? Comunitário. É o bom senso. Né? Dilson, meu querido amigo, eu fui dar uma olhada na tua rede social, porque eu sou um curioso, né? E eu gosto de ler onde tem coisa boa. Eu leio muita coisa boa. E você é um cara que está sempre na minha rota de leitura. Amém. E eu li algumas frases que a gente gostaria de que tu comentasse aqui. Claro. Eu gosto desses posts que tu bota lá o branco lá, sombreadinho, letra na lateral. Toda a estratégia de marketing bem definida. Mas precisa ser estratégico, né? Intencional, né? E aí lá diz o seguinte: mesmo eu não merecendo nada, Deus tem sido tão bom comigo. Explica isso, fala disso para nós. Sabe que tem uma expressão de Isaías que me assusta, né? Que nós somos como trapos de imundícia. Essa expressão me assusta. E todas as vezes que eu penso em mim, eu penso nisso, né? Eu olho para aquilo que eu tenho, eu olho para os meus filhos, eu olho para minha casa, eu penso, meu Deus, né? Não dá, né? Não, Pensam, né? Não dá. Tudo isso aí para mim. Então, isso eu não mereço nada disso, cara. Nada. Não há mérito. Não há mérito em mim. Que loucura, Não né, há mérito em mim. Eu vejo essa expressão quase como uma expressão paulina, isso. Né? Exato. Sabe, não há mérito em mim. Não há. Às vezes quando eu estou, enfim, pregando, às vezes eu digo, irmãos, vocês estão sendo abençoados pela minha vida, mas isso aqui que vocês estão vendo é Jesus. Irmão. Tira Jesus aqui, eu volto a ser o mesmo maconheiro que eu era. Imagina, né, Dilson? Porque na condição que tu estava, e tu fala isso abertamente sempre, né? Antes da conversão, antes de conhecer Jesus, e hoje tu tem um número considerável de seguidores lá na rede social. Sim. Tu prega hoje nos principais congressos e denominações desse estado, não sei da outra realidade, mas... Sim. Mas eu vejo que tu anda muito aqui no Rio Grande do Sul, tem literatura, sabe? Tem um bom de um podcast lá que flui bastante, né? Tu é um cara muito engajado, muito bíblico, né? E aí tu olha para a tua realidade, né? Eu acho que isso reflete, né? Sim. Os Salmos 119 também, né? Que darei eu a ti por todos os teus benefícios. Exatamente. Então, pensar em mim e outra coisa, quando eu falo isso, de mesmo não merecendo, eu não estou falando do Deus lá de trás. Sim. Estou falando do Deus de agora. Porque lá atrás eu não percebi as minhas imperfeições. E eu sempre digo que, às vezes o pessoal pergunta, aí como é que foi o processo de libertação? Eu disse, ainda está acontecendo. Eu também digo isso. A droga já foi embora há muito tempo, a cocaína foi embora há muito tempo. Agora tem o meu caráter, tem o meu ego, tem o meu egoísmo, tem a minha preponderância, a manipulação, tem isso aí. Então, nós somos como trapos de imundícia. Teve um cara uma vez da Teologia Integral, nem vou dizer o nome dele aqui para que tu não vá assistir lá. Apesar que ele tinha muita coisa boa. Eu escutei muito ele. Muito. E um deles disse uma vez o seguinte, cara, o problema da maldade é uma questão. Por que Deus não acaba com a maldade no mundo? Porque ele ia ter que acabar com a gente. Não tem... Nossa. Não, muito forte. É louco, né? Muito forte. Muito forte. Então é bom a gente pensar nisso e se sentir assim o bichinho de Jacó, né? Isso é interessante. E eu acho que é isso que nos mantém. Para mim, né? De poder ter essa consciência que sem Jesus eu viro um demônio muito rápido. Então, eu acho que essa consciência de miserabilidade, ela nos mantém de pé.
Não é falsa piedade, né? Não é falsa piedade nem nada. Por isso que eu me preocupo demais. E aqui eu acho que vocês vão me entender, porque a gente tem um pensamento parecido, né? Mas eu acho que quem está ouvindo também, eu acho que... Eu me preocupo demais quando a gente começa a construir, inclusive com alguns recortes da Bíblia isolados, começa a construir essa meritocracia, sabe? De você pode, você merece, sim, sabe? Essa coisa do você merece ser feliz. Pô, a gente merecia uma cruz. Era isso que a gente merecia. Tudo que vier é graça, meu filho. Eu ouvi essa madrugada. A gente merece uma cruz. Poxa, a gente sabe que habita a nossa interioridade. Sim. Sim. Quantas vezes você não faz a maldade, você pensa em... Nossa! Tem um cara que eu gosto muito de ouvir, eu ouvi essa madrugada, eu acordo muito cedo, né? E aí eu estava ouvindo de madrugada esse cara, e ele disse o seguinte, eu tenho um problema com aquela música, ele diz, ainda eu tenho problema, eu não consegui superar aquela música. Senhor, restitui o que é meu. O que não? Cara, eu tive que parar de cantar isso quando me dei conta disso, porque daqui a pouco eu ia cair no inferno. Porque o que era meu era o inferno. Sabe? Então, a gente tira esses recortes e constrói uma teologia que não é real. E tu, né, no papel de um pregador desmotivacional, né? Desmotivacional. Essa é a minha função. É de botar os pés no chão, saber quem a gente é. Isso é óbvio que isso não nos tira a possibilidade de sonhar, de projetar, não tem nada disso. Mas eu acho que quando a gente sabe quem a gente é e o quão ruim a gente pode ser, né, eu acho que a gente cria um senso de responsabilidade, né? Então por isso que essa teologia do super-herói, eu me preocupo demais com isso, né? A mim também. Eu acho que é uma coisa que não se sustenta. A gente já usava lá em 2015 essa frase, que depois o Bibo, né, botou no livro dele lá, O Deus que Destrói Sonhos, que é a teologia da Xuxa, né? A gente já falava isso lá atrás, quando eu voltei para Jesus, os meninos estavam falando muito isso, eu demorei para compreender o que eles estavam querendo dizer sobre a teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Né? E aí se usa até o versículo, né? Tudo que tu pedires, eu vou te dar. Pois é uma expressão, é um recorte, né? É um recorte. Está faltando hermenêutica. E tem um ponto também, né, que me preocupa também, a gente fala muito lá em casa, é que Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor também, sabe? Sim, e o amor envolve muita coisa, né? Até parafraseando o C.S. Lewis, né? O Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso. Olha o cuidado que tem. Né? Isso aí. Aí tu escreve lá, sei exatamente o que eu nunca mais quero passar. Isso nos traz de novo para um outro lugar de reflexão e de realinhamento. Sabe que esses pensamentos, eles vão acontecendo durante o dia, assim, e alguns deles eu vou anotando, outros eu vou pensando, outros eu deixo para depois. Mas a ideia é justamente isso, eles nos conduzirem à reflexão, porque eu não ofereço grandes respostas, você já percebeu. É provocação, né? É provocação, exatamente. Então, às vezes a preocupação da gente tá, o que eu vou ser, o que eu vou construir, mas... Acho que é melhor tu saber o que tu quer, né? Eu acho que eu sei muito mais o que eu não quero do que propriamente o que eu quero, porque o que eu quero está aberto. Entendeu? O que eu quero está aberto. Está aberto. Se Deus quer me empurrar para lá, quer me conduzir para cá, ok, está aberto. As minhas conquistas estão abertas. Agora, eu tenho certeza do que eu não quero mais para mim. Então, para mim, essa é a minha dinâmica de vida. Eu não vou brigar com Deus para que Deus realize o meu sonho. Eu vou me submeter que Deus realize o sonho dele em mim. E que ele me faça sonhar o sonho dele. Exato. Porque daí eu não vou colocar limite para aquilo que ele pode fazer. Né? Então, eu só sei o que eu não quero. Talvez o pensamento... E aí, não que seja errado aqui, porque claro, muita gente, por exemplo, eu não sou uma pessoa sistemática. Então, eu não sou uma pessoa sistemática. Então, para mim, se tiver que mudar de casa amanhã, para mim não muda. Não muda nada. Mudar de cidade, para mim, eu não sou sistemático, né? Entendi. Tem pessoas sistemáticas que são mais organizadas. Elas já projetaram para 10 anos. E não acho errado isso. Também não. Né? Mas eu não... Aquela coisa que... Eu tenho dificuldade de ser assim. A gente escreve a lápis, né? Planeja a lápis, né? Porque Deus possa vir ali... Claro, não tem controle sobre isso. Vai ali, Jesus pode apagar. Até dá para supor, assim. Eu tenho problema de supor isso, porque não é uma... Não está escrito na Bíblia, então eu estou supondo, estou imaginando. Sim. O qual seria o pensamento de José na cisterna.
O sonho de José na cisterna era sair da cisterna. Sim. Sobreviver. Então, Deus não realizou o sonho de José. Deus realizou o sonho dele em José. Em José, projetando em José. Então, Deus não realizou os sonhos de José. Deus executou a sua obra para que Israel não morresse de fome, para que dali viesse a genealogia de Cristo. Isso é lindo, né? Não, é lindo. Que isso. Então, eu vejo os caras pregando às vezes, porque Deus realiza sonhos, olha o que Deus fez com José. Mas José não sonhou. Não, ele não sonharia isso. Ele queria sair da cisterna. Exato. E é o que acontece com a maioria da gente, quando a gente saca isso, e a gente se entrega nas mãos de Jesus, eu só quero sair da cisterna. Só isso. E aí Deus te tira da cisterna, mas faz coisas que tu não acredita. Coisas inacreditáveis. Isso é extraordinário. Né? Que isso. É isso que é o extraordinário, né? Mas que tu encontra no ordinário. Exato. Tu não produz extraordinário. A produção do extraordinário me incomoda. Me incomoda de forma muito absurda. Porque me comove até a forma como a gente ouve as coisas. Deixa eu olhar que hora é aqui para a gente não se atropelar. Mas está muito evidente na fala do clérigo, aquele que estourou essa semana. O demônio... O autismo é visita de demônio. Nossa. E isso repercutiu, inclusive, em algumas falas tuas na rede social. Eu fiz questão de falar. E uma das coisas que eu disse é que os demônios não visitam mulheres. Crianças são presentes de Deus. Ainda antes que nós fôssemos formados, né? Como é que você vai dizer que foi um demônio que gerou uma criança? Onde é que vem essa teologia? Onde é que vem isso aí? E daí eu disse que os demônios visitam pregadores que não usam a Bíblia para pregar. É isso. E que falam, com certeza. Que acrescentam e reverberam a sua própria ignorância. E a segunda crítica que eu fiz porque eu não gosto de surfar nessas ondas. Uhum. Mas como eu estive muito próximo, o meu filho precisou ser diagnosticado, né? Então, havia vários indícios que ele poderia ser autista, mais velho. Depois de muito, enfim, ele teve uma espécie de um abrir de desenvolvimento e percebeu-se que não. Né? Mas então eu acompanhei toda essa dinâmica de um pai que está em busca de um diagnóstico. De uma mãe que está em busca de um diagnóstico, que está ali pressionado pela família. Por que o menino não fala? Entendeu? Então, eu não vou dizer que eu senti a dor de um pai atípico, de uma mãe atípica, mas eu senti fragmentos disso. Claro. Então, quando eu vejo um doente falar um negócio desse, a maioria das mães autistas são mães solos. Sim. Os homens abandonam elas. Então, como é que fica o coração de uma mãe que vai para um culto como esse? Meu Deus. Foi um demônio que te visitou. Que isso? Nossa. Aí o camarada usa uma estatística. A cada 100 crianças, 20 ou 30. Onde é que se tirou isso? Até quando, gente? A gente vai ficar assim, escutando esses camaradas falar coisa da cabeça deles. Inventando números. E daí assim, tudo bem, o irmão chegou lá, se retratou no Instagram da igreja. Tá, ok. Mas aquilo não foi uma fala incorreta. Uma fala incorreta é eu estar pregando aqui, como vou estar pregando hoje, e usar um conceito teológico errado, usar uma aplicação teológica. Aquilo ali é um raciocínio. Bem estruturado. Os pregadores sabem, quem é pregador que está ouvindo sabe. Quando tu faz uma aplicação, que tu traz uma estatística, tu traz um exemplo, aquilo ali tu incorporou no meio da mensagem, não foi uma coisa que veio na hora. Sim. Entendeu? Aquilo ali é uma aplicação, tu está pregando aqui, aí tu pega um pedaço da tua mensagem para aplicar com um conceito, um exemplo prático. Eu faço isso direto nas minhas mensagens. Então, aquilo ali não é uma fala, falei errado. Sim. Aquilo ali é a reverberação de uma mentalidade. Então, o que aquele homem colocou para fora é uma mentalidade que, infelizmente, precisa ser combatida no nosso meio e que está mais integrada do que a gente imagina. Quantas pessoas, quantos jovens eu vi que foram condenados por seus pastores, porque ingressaram no curso de psicologia.
Sim, eu me lembro disso. Quantas vezes eu sentei num púlpito, num ambiente de igreja, eu ouvi falar que não tem psicólogo, que não tem não sei o quê. Sabe, que ignorância é essa? Não, e até mesmo teologia. Eu já vi gente ser escrachada para fazer teologia. Quer ver? Eu tenho o meu pastor, que foi meu pastor distrital lá em Sapiranga, ele é a maior fera que nós temos teológica lá. Ele disse assim, Gil, sabe qual foi a maior tristeza da minha vida? Quando eu cheguei no meu pastor, eu tinha 18 anos, vou começar a fazer teologia. Ele me proibiu. E naquela época nós não tínhamos voz. Sim, pastor falava, eu tinha que baixar, ainda mais ele que queria fazer a obra de Deus, né? Precisava daquele... E se for, podia estar muito mais à frente, podia estar, sei lá, em um ambiente acadêmico. Ignorância. Sim. Ignorância. É porque aí isso anula, inclusive, aquela questão dos bereanos, né? Exato. Os bereanos, estão vendo o que é. Os bereanos, eles questionaram. E a teologia que a gente aprendeu na nossa juventude era que a gente não podia questionar. Então, e aí já não entendia mais nada, né? Mas voltando à pauta, Lídios, sim. É importante ver que isso é interessante que surge num momento como esse, porque isso desperta na igreja uma outra demanda. A gente está preparado para a missão com a família típica? Não. Vou falar uma coisa, tá? A maioria dos ambientes que a gente não tem nem um ambiente para criança, né? Tanto é que esses tempos aí uma moça aí progressista, ela disse, a igreja tem uma carência com professoras. Então, se nós formar um monte de professor aqui com uma teologia com uma ideologia enviesada, a gente manda isso para dentro das igrejas, a gente manipula todas as crianças. O que ela falou é real. É verdade, é real. O que ela falou é real. Infelizmente o que ela falou é real. Nós temos uma demanda muito forte. Né? Uma vez eu fiz um post lá, também tomei de laço assim. Até Um dia que estava muito tranquilo, sem problema assim, vou fazer. Não tem nada para me incomodar. Eu coloquei lá, se a igreja que você congrega gasta horrores em pregadores e cantores e ela não tem uma sala infantil, reveja essa igreja. Não tem uma sala infantil, reveja essa igreja. Porque é isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Então, como é que uma igreja que tem condições de pagar 10 mil reais para um cantor não tem uma sala de criança? Fala sério. E aí tu vê também no reflexo da comunidade, porque é difícil às vezes ter assim, vou fazer uma escala da sala lá do Ministério Kids, por exemplo, quando tu trata com mais respeito, né? Daí tu chama de departamento ou de ministério. E aí, então, eu vou fazer uma escala e está sobrando gente. Eu tenho escala aqui, professores para escalar por 3 meses. Não rola, né? Os mesmos... Os mesmos já há muitos anos. Se revezando há muitos anos, cansado já, talvez, até sem criatividade, tudo. Mas agora eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui. Sim. Né? Há um tempo atrás a gente ficou muito tocado, assim, né, com a ação dos nossos pastores. Porque eles equiparam de material, sim, de motivação, de estrutura, para que o Ministério Kids tivesse um up, assim, sabe? Crescesse, né? Então, a gente vai fazer o que a gente precisar fazer. Sim. E aí veio a ideia do inglês para as crianças. Então, eles estão evangelizando as crianças com inglês, estão fazendo ensinamento bíblico em inglês. Olha, pessoal, vem para a AME aí. Para as crianças. Mas aí, na fala desse cidadão, surge para mim e eu senti um pouco dessa dor, sabe? Sim. Porque aí a gente vai ter que recorrer a estatísticas, mas como eu não sei bem os dados, então não vou citar para não correr o mesmo risco. Mas a gente sabe que os indicadores são muito altos de crianças que estão nascendo com autismo, né? E diagnósticos que estão surgindo muito violentamente, assim, sobre autismo. E é uma demanda que a gente vai ter que olhar. Já tem, né? Já tem. E eu acho que vale a pena o pessoal que tem o Instagram do Jackson Thalita, ele lançou um vídeo hoje, né, sobre essa fala. E o que ele falou assim foi muito amplo. E ele começou falando sobre isso. A gente só está falando sobre o assunto porque o vídeo dele vazou. Sim. E as pessoas pressionaram. Porque se o vídeo não tivesse vazado... Tava tudo certo. Tava tudo certo. Aí ele começou a citar exemplos. Por exemplo, disse que uma vez o filho dele queria uma coisa, queria brincar tipo, na frente do púlpito. Ele foi lá e ficou, né, enfim, conversando com o filho teve uma crise. O que é muito comum, uma criança, muito comum. Aí um obreiro chegou para ele e disse, posso orar pelo teu filho? Daí ele disse, ora por mim. Meu filho, depois eu te explico o que está acontecendo com ele. Daí o pastor disse, não, mas isso aí é uma opressão.
Não é uma condição. Uma condição. Não é uma opressão, uma condição. Isso aí. E aí ele foi citando várias coisas, sabe? Tipo, pessoal, no final nós vamos todo mundo orar pelo filho do Jackson, que é doentinho. Meu Deus. Entendeu? Aí o que ele disse, ó, eu e minha esposa, a gente tem equilíbrio, enfim, já conhece o meio e tal, mas há muitas mães que, juntou o filho, tá ali acalmando ele, tá no culto. Aí para ouvir um negócio desse... Uma vez eu estava no culto também, um pregador disse isso, tinha uma criança autista ali, e aí ela entrou em crise, começou a gritar, começou a correr, se jogava no chão, e o pregador deu um grito, se a mãe dessa criança não tirar essa criança daqui, eu não vou conseguir pregar e o espírito não vai fluir. Não fluiu nele. Já não estava. Faltou dar um tapa no púlpito. Sim, o espírito já não estava fluindo. Já faltava discernimento ali, né? Tá, Dilson, mas aí... E sabe que isso veio bem no momento... Eu estou escrevendo uma aula sobre missiologia, exatamente com famílias atípicas, com surdos, né, e com outras deficiências assim, mais cognitivas e tal, com dificuldades cognitivas. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, porque a gente está escrevendo sobre a imersão missional que nós faremos, e aí a gente pensou em todas as possibilidades de missão. Sim. Né? Então, e aí veio a luz em cima disso. Famílias atípicas, surdos, que acredito que sejam os mais difíceis hoje, né, de se pregar o evangelho. Até porque o deficiente visual tu consegue, né, proclamar o evangelho para ele de forma mais simples, porque é audível, né? Sim. Ou outras deficiências, mesmo que tenha algum grau de dificuldade cognitiva, mesmo assim tu consegue de forma mais didática trazer e tal. Mas como que a gente prega o evangelho para essa demanda assim do surdo e da família atípica? Nós vamos ter que preparar novos missionários, né? Novos missionários. A gente vai ter que começar uma cultura. E hoje, inclusive eu abri esse diálogo lá no Instagram e tal, e uma menina me disse, mas como é que eu começo um trabalho? Eu disse para ela assim, primeiro a gente tem que considerar a nossa realidade. Não adianta achar que o pastor da igreja do outro dia vai criar uma sala lá, já com todos os equipamentos, porque se tem prefeituras que não tem isso, imagina, né? Eu estou falando que o problema é maior do que a gente imagina. Isso. Exatamente. Ele é bem estrutural. Por exemplo, as escolas são obrigadas a ter uma pessoa preparada, não é um auxiliar de sala. É uma pessoa preparada para estar junto ali na sala. Isso é lei. Mas na prática porque na maioria das escolas tiraram a sala de recurso, por exemplo, aquelas salas específicas para então, o que eu orientei essa pessoa? Eu disse, não adianta esperar que, assim, de uma hora para outra, o teu pastor vai criar uma sala lá. Eu disse, primeira coisa, quem é que mais está sofrendo nessa questão? Família. Essa mãe, esse pai. Perfeito. Então, vamos oferecer apoio para a mãe e para o pai, para isso. Não vai precisar de sala, não vai precisar... vamos acompanhar essas famílias, vamos ver qual que é a demanda, se é financeira, a demanda encaminhar um profissional, ajudar. Eu acho que essas coisas elas podem ser feitas antes mesmo de tu ter uma sala com todos os recursos, porque não adianta a gente pensar que as transformações elas vão acontecer assim. Não vai ser. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a fazer é oferecer esse abrigo de escuta para os pais, porque uma mãe, isso é ser igreja inclusiva, né? Exatamente. Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás que a condição emocional de pressão de um pai e de uma mãe atípico é a mesma que um soldado na guerra. Imagina, cara. Tem soldado aposentado que os caras estão panca desde a época da guerra. Estão naquele mesmo nível de tensão, acordam de noite. Não sei se chegou a conhecer gente que veio da missão do Haiti, aqueles primeiros que foram do Rio Grande do Sul. Precisou passar por tratamento. Eu relacionei com gente que veio da missão do Haiti que até hoje não superaram. Então é esse mesmo nível de pressão e muitos, assim, por estarem envolvidos nessa função toda, tem desgaste financeiro, tem muita coisa. E eu sugiro vocês trazerem aqui um conhecido de vocês, pastor Marco Albernaz. Sim, nós falamos com ele um pouco sobre isso. O filho dele, ele conta toda a história, tem lá um podcast, é muito legal, como é que foi o desafio e como é que é até hoje. Ele tem muito a contribuir nessa causa. Eu acho muito que a contribuir nessa causa. Uma boa que tu falou, sabe, porque ele poderia contribuir muito, inclusive, na construção desse material didático. E na questão missional, da questão dos surdos, nós temos uma referência aqui no Rio Grande do Sul.
É o pastor Alex Ministri. Ele congrega na D55. Já sei quem é. O Alex Ministri é um pastor fantástico. O filho dele nasceu com essas dificuldades e ele transformou a dor dele em uma ferramenta. Eu ouvi. Inclusive, eu usei um exemplo aqui numa mensagem. Aqui uma vez. Isso. Alex Ministri é um pastor fantástico. Ele congrega com o pastor Mauro aqui na D55 em Cachoeirinha. Acho que até é legal se fazer essa conexão. Que legal isso, né, cara? Porque é interessante nós estamos por dentro dessa demanda, né? Porque ele vai falar quais são as maiores dificuldades, né? Porque o evangelho é para todos, né, Dilson? É para todos. Essa é a inclusão, né? Isso é a inclusão. E aí, chega a dar uma alergia quando a gente fala igreja inclusiva, né? O pessoal fica... Dá uma urticária, assim, né? Porque parece que... enviasou, o problema da polarização, que não dá para falar nada mais. Não dá. Aí você vai fazer uma crítica social, tu virou... da missão integral. Isso. Aí tu vai fazer uma crítica moral, aí tu virou um bolsonarista. Isso aí. Eu tento fugir desses rótulos. Eu também. Tento fugir. Mas não, às vezes as pessoas elas tabulam a gente, aí não tem o que fazer, né? Ontem eu recebi um senhor que foi um senhor da Deus e Amor, o seu Paulo. Ele vai eventualmente no meu trabalho orar por mim. Porque uma vez eu atendi ele num balcão lá. E ele ficou muito tocado com aquilo, sabe? Sim. Com o atendimento que fiz, a forma que eu acolhi ele e tal. E aí ele pediu que orasse, que ele queria orar por mim. Eu disse, o senhor pode orar. Vamos para um lugar reservado? Não, o senhor pode orar aqui mesmo, eu não me importo com isso. Mas tem muita gente que disse, o senhor pode orar. Bora. Ora aí. Ele veio, lébias, puxou-lhe a mão, meteu na minha cabeça e profetizou, orou ali, foi lindo aquele negócio. Constrangedor para alguns outros colegas, né? Sim. Não por mim, eu tô nem aí, sou crente, sim, né, cara? Sim. Mas ele, eventualmente, ele vai lá orar comigo. E ontem ele foi orar comigo de novo. Daí, recebi na minha sala, recebi uma aguinha para ele e tal. E ele, não, vim aqui orar contigo e tal. Ele é da Deus e Amor, né? E aí, nós entramos numa conversa ali e tal. E ele disse o seguinte, cara, eu sou pentecostal, né? Eu sou da Deus e Amor. Entendeu? Eu sou assim, eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus, que ele fala as coisas mesmo e tal. Mas eu também acredito que tem muita profecia falsa, que a profecia sumiu, que a profecia desapareceu, e eu não acredito no livre-arbítrio. E dizem para mim, por que eu puxei essa referência? Exatamente porque ele está sem rótulo. Sim, pois é. Ele ama Jesus. Sim, exato. Ele ama Jesus. Não tô ele é dependente de Jesus e ponto. Não estou preocupado. Não estou preocupado. Se eu sou armeniano, se eu sou calvinista, eu vou morar com ele na eternidade. Ele é o meu pai. Aí a gente volta para o início da nossa conversa. Né? Uma fé não fingida. Herdou ordinário. Carregada de simplicidade. Amém. Apaixonado por Jesus. Prático. Coisa linda, né? Que herdou da mãe e da avó. E leve, né? E leve. Uma pessoa dessa não vai se desgastar numa discussão de Facebook. Que eu vou discutir com esse homem, cara? Você não vai ficar uma hora ali. Ora por mim. Rebatendo. Eu trouxe uma água para te dar aqui que eu vou beber. Vamos embora. Tá orar, eu abençoei a água. Pode abençoar, irmão. Bora, vou beber. Vou levar uma roupa tua, leva, cara. Leva, ora lá pela minha camiseta. Sabe que a gente que vem de uma escola teológica mais clássica e tal, cara, desenvolve uma série de coisas, né? E eu sempre tinha essa resistência, essa questão de foto e coisa arada, né? Aí um dia chegou uma irmã, assim, pra mim, uma cruzada e tal, uma tenda, com a foto do filho, né? E eu olhei para aquela foto. Ela disse assim, faz 20 anos que eu tô orando pelo meu filho. Meu Deus. Como é que eu vou dizer para essa mulher, não precisa essa foto? Como é que eu vou dizer para ela? Não precisa trazer. A gente não tem esse direito. Não pode. Não precisa. Como é? Eu vou desabonar a fé de uma mulher que está 20 anos orando pelo filho. Isso me toca demais, pelo amor de Deus. Eu orei por aquela foto, profetizei no meio daquela foto, fiz um griteiro. Esqueci toda a minha teologia. Fiz um griteiro. Você aleluiou ali, azar. Mas o teu amor por ela fala muito mais, do que qualquer outra coisa. Porque eu entendi assim, que ela não veio ali para que eu oferecesse uma solução para ela. Ela veio ali para que eu a escutasse, entendeu? É isso. E a gente se abraçou e deu. Eu acho que a gente tem que parar de muita teoria, né? É, isso aí. Complicar as coisas. A nossa fé precisa ter efeito prático. Exato. Eu acho que esse documentário vem para selar um tempo muito especial assim, da nossa fé, né? Eu até convido você, irmão, reúna a sua família aí na sua casa, faz umas pipoquinhas. Você vai gastar ali, investir
no seu crescimento espiritual. Eu me emociono com isso. Nossa. Vai edificar a sua casa. Vai. Muito forte. Muito forte. Eu vi o testemunho dela, vou dar até um spoiler. Rapidinho para a gente encerrar aqui. Ela disse que ela não tinha nada para comer, já tinha acabado todas as possibilidades de ter alguma coisa para comer dentro de casa. E ela recebia ajuda da igreja, eventualmente. Tal. Essa senhora disse que orou, Deus vai trazer. Estou nem aí. Né? Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Eu amo Jesus. Está tudo certo. Daqui a pouco... Olha a fé, a certeza. A certeza absoluta. Convicção, né? Convicção. Daqui a pouco o cachorro dela entra lá, o cusco dela, o caramelo. Trazendo, né? O caramelo traz dinheiro na boca. E lá nos pés dela, assim. O cachorro entrou, algum dinheiro nos pés dela. Pá. E ela disse, caramba, da onde que o cachorro me trouxe dinheiro? É o corvo levando comida. Literalmente, né? Literalmente. Pegou o dinheiro, fez a feira. Deu, tá resolvido. Literalmente. A outra viu um vento bateu na porta. Os vizinhos, fecha a tua porta aí, tá entrando um monte de folha aí na tua casa. E ela disse pra filha, vai lá, vê lá, fecha a porta lá, sujar a casa toda. Não tinha nada, estavam a zero, assim. Foi lá, não era folha, era dinheiro. Dinheiro, imagina. É. Que isso, cara? Eu me emociono. Meu esposo traz muitas histórias assim, né? E daí, quando eu conheci ele, eu não era cristã. E eu não acreditava. Sim, nisso. ficava nessa gelada. Convicção, sabe? Nessa convicção. E ele tem inúmeros testemunhos exatamente Nessa muito pegada. parecido, nessa pegada. Sabe que não tinham nada para comer, nada. E Vivi que isso passou um carro e daqui a pouco o vento trouxe notas. Eu acho que é por isso que me toca dinheiro. muito. Porque minha mãe, uma vez, eu me lembro que nós não tínhamos nada para comer em casa. Absolutamente nada. Tinha acabado tudo. Eu sou o mais velho de 7 irmãos, né? E não tinha nada. E a mãe, a gente numa situação de extrema vulnerabilidade social, afetiva e tudo, né? Tudo. Aí nós tirávamos as nossas roupas para nos cobrir no inverno, para a gente ter uma ideia. Nós esvaziávamos o roupeiro a pouco que a gente tinha e se cobria com as roupas, para a gente não passar frio. E não tinha nada para nós comer aquele dia de manhã. Não tinha nem farofa de milho que a mãe fazia, né? Sim. Hidratada ali para a gente comer com açúcar. Nem tinha aquilo. E ela orou. Nós oramos. E ela orou. Senhor, o Senhor vai suprir o nosso café, nossa refeição. Não tem o que dar para os meninos, tal. A mãe terminou de orar, cara. Nós estávamos na porta, assim. A casa de 2 cômodos. Nós estávamos na porta, assim, enquanto ela orou. Passou o caminhão do padeiro. O caminhão freou. Voltou. Desceu o cara, emocionado. Sim, uma força, uma coisa absurda. Se vocês acreditam, se é Deus, se não é. Mas foi ele que mandou parar aqui. Entregar isso aqui para vocês. Saco de pão, umas caixas de leite. Nossa. E partiu. Que isso, mano? Se isso não é Deus, né? Com certeza. Explica isso. Teologia nenhuma explica isso. Não tem. É o efeito prático da nossa fé. Exato. Tuas considerações finais, meu amigo. Não tem nem o que falar. Meu Deus, que isso? Que isso, gente? Que Deus nos conduza, né? Essa Amém. simplicidade, né? Do Evangelho. Viver só o Evangelho, né? É isso aí. Só o Evangelho. Nada mais. Né? Que nosso coração esteja preparado para isso. E no demais, vocês são especiais. Tamo Obrigado. junto. Amém. Sempre por uma nova resenha. Uma hora a gente tem que fazer. Eu estava falando para o Pastor Wagner, vou lhe dar uma ideia de milhões. Faça um churrasco e convide alguém para a mesa enquanto a gente grava tudo. É muito legal. Asse uma Exato. carne, Exato. fale Tempo de sobre mesa. fé e tudo gravado para a gente jogar na rede social. Uma vez por mês, tá bom? Nossa. Maravilhoso. Porque hoje em dia as pessoas querem isso, né? A gente tem tanta coisa, parece que construída, Isso, combinada. isso aí. Um conteúdo sem graça, né? É. Então eu acho que esse conteúdo assim mais humano, ele É isso aí. provou que é uma benção. Né? Você pega essa ideia. Se não pegar, eu pego para mim, viu, pastor? Só bota ele no meio da ideia. Eu até chamei. Vamos criar todo Eu ambiente. até disse ele porque não bate no assador aí, né? Sim. Tem até os apetrechos, Não, eu né? tô ligado. Aline, por favor. Eu fico bem emocionada, né? A gente vem falando ultimamente, os últimos meses, muito de voltar aos primórdios, sabe? E com todo o estudo que a gente tem, isso não é nada. Para nós não é nada mais. E a gente não quer cargo, a gente não quer, né, aplauso, a gente não quer achar que está com fogo descendo e não está.
A gente falsear, quer né? Falsear, a gente quer cuidar da nossa família, a gente tem que cuidar das nossas famílias, todas as nossas dentro da igreja. A gente tem que ter o joelhinho no chão, né? Ler a Bíblia, ensinar as nossas crianças isso o quanto é importante, né? Não deixar para a igreja ensinar. Isso não é um papel da igreja. Não é um papel da igreja, não é um papel da escola educar nossos filhos, é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a gente vai ensinar quem é Deus para elas. Como diria Zé Bruno, né? No Resgate, aquela música dele tão legal, eu quero ser um cão. Ele canta assim, que come das migalhas da tua mesa. Amém. É isso. É isso aí. Evangelho. Evangelho. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Até semana que vem, viu? É isso aí.